A opinião foi o que tramou os portugueses ao longo destes últimos anos. Passo a explicar. Toda a gente tem opinião sobre o imobiliário. Toda a gente acha que alguma coisa, mas depois ninguém quer ler tudo isto que aqui está. Ok? Então, o que é que acontece? Estes são os dados oficiais daquilo que acontece em todo o mercado imobiliário. E o que vos vão ver, precisamente, vai contra muitas das notícias que se têm veiculado nos últimos tempos. Lamento informar, mas a opinião foi o que estragou o bolso dos portugueses. Hoje, de facto, toda a gente sente no bolso que os preços das casas subiram imenso e hoje vamos perceber que foi a opinião que fez com que isto acontecesse. Porque se não fosse a opinião, se fosse baseado em dados, o preço teria subido, mas não para a ordem de valores que nós cá temos. Okay? E hoje os dados vão ser muito claros e vão perceber todos o que é que está a acontecer. Isto são os dados do Instituto Nacional de Estatística referentes ao ano de 2025 no número e valor de transações efetuados no país. Eu aqui resumi, portanto, o que está em tudo isto que foi lançado nos últimos dias. Também aqui estão os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira e baseei-me também nos dados do Banco de Portugal relativos às avaliações realizadas já em janeiro e fevereiro. Porquê de fazer esta ligação com tudo? Para percebermos se tinha sido algo pontual em 2025 ou se em 2026, no início do ano, iríamos ter esta tendência também a acontecer. E vão perceber no final que de facto o mercado imobiliário já está a mudar. Não sei se pelo facto das pessoas já estarem mais a ver os dados ou não. Portanto, há uma coisa aqui muito interessante, que é todas as pessoas queixam-se do preço das casas em Portugal. Mas de repente, todas as pessoas também alimentam em que estas notícias falsas se propaguem no mercado. E isto faz-me confusão. É que os portugueses não se aperceberam que ao fazer destas notícias conversa de café, que são notícias de opinião, estão a dar um tiro no pé. Portanto, eles estão todos a impulsionar que falsas informações possam se propagar e façam com que o preço das casas suba exponencialmente. Então vamos já desmistificar isto tudo. O que é que nós temos? Fiz aqui um comparativo entre o que aconteceu no país e na Madeira, porque já estamos com realidades diferentes e vamos já perceber o porquê disto ter acontecido. Então, em Portugal foram vendidas em 2025 169.812 habitações. Significa que houve uma subida de 8,6% face ao ano anterior. No valor de transações, nós tivemos 41,2 mil milhões de euros, significa um aumento de 21,7%. E dizem, mas isto está tudo aqui a subir. Certo. Mas vamos já começar a ver aqui outra coisa. É que na Madeira foram vendidos 3.313 imóveis, menos 13,5% face ao ano de 2024. E o valor também desceu, menos 5,6%. Além disso, perdemos cota face ao total nacional. O que nós vimos é, nos imóveis existentes houve uma diminuição de menos 3,4%, nos imóveis novos menos 35,5%. Okay? No valor, houve uma valorização dos existentes em 14,5% e nos novos desvalorizou 30,9%. Okay? O que é que nós vemos com isto aqui? Vemos que, de facto, quer os novos, quer os usados, estão a diminuir no número de transações. Okay? Porquê? Porque o país está com uma realidade diferente da nossa. E isto tem a ver com dois fatores. O primeiro tem a ver com o facto de, no continente, existir zonas periféricas à capital. Se eu for ver os dados do Instituto Nacional de Estatística por zonas, eu vejo que zona de Setúbal, zona do Oeste, Alentejo, que são zonas periféricas a Lisboa, foram as zonas onde o crescimento foi maior, quer em número de transações, quer também em valor de transações. Significa o quê? Significa que os jovens foram empurrados para a periferia.
E quando digo jovens, porquê? Porque, de facto, o mercado ainda continua muito dinâmico pelo apoio que o Estado está a dar neste momento aos jovens. Por um lado, os jovens sentem que o preço está caro, mas também sentem que se não aproveitam os 100% de financiamento agora e a isenção de IMT e imposto de selo, pois se calhar podem não ter a oportunidade de comprar. Okay? E estão a ser empurrados para a periferia. Na Madeira, quais são as zonas periféricas que nós temos ao Funchal? Câmara de Lobos e Caniço. Ora bem, o número de imóveis que existem são muito mais reduzidos face àquilo que temos no continente. Então, é por isso que na Madeira já estamos em contraciclo, porque já atingimos a maturação da taxa de esforço dos jovens. O que é que isto implica? Implica que hoje eu vou ao continente e eu arranjo casas por 180 mil euros com facilidade, nas zonas periféricas, aqui na Madeira, por esse preço e não consigo um T1, nem que seja no Caniço. Já estão nos 200 e muitos mil euros. A maior parte dos jovens não tem taxa de esforço para chegar já a estes valores. Então o que é que está a acontecer? Simples. Isto começa a haver uma diminuição, quer no número, quer no valor. Quando a medida saiu em 2024, eu fui das pessoas, como outras tantas, que disseram, cuidado que esta medida vai ter dois efeitos. Por um lado, vai incentivar o jovem a comprar, mas por outro lado, vai empurrá-los para comprar na periferia imóveis que possam ficar sobrevalorizados. É o que está a acontecer. Se, porventura, o mercado continuar a descer como aquele agora que começamos a ver, estes jovens estão a comprar em zonas menos dinâmicas, que são zonas periféricas, e se um dia eles precisam de vender porque a vida correu menos bem, eles provavelmente vão ter dificuldade. Porque vão ter uma hipoteca alta face ao valor que eles valem. E quando perguntam, vamos ter uma entrega de casas ao banco se efetivamente esta crise energética continuar? Eu diria apenas para estes jovens. Então o Estado, quando lançou a medida, infelizmente não pensou mais à frente. Foi uma medida populista, ajudou os jovens por um lado, mas por outro lado pode colocá-los numa posição desconfortável. É que se estes jovens, por qualquer razão, precisarem de entregar a casa ao banco porque não conseguem vender porque a hipoteca é mais alta do que o valor que vale, eles têm o futuro deles completamente comprometido. Então, se calhar esta medida pode ter sido um presente envenenado. Acredito que a ideia não era essa do Estado, mas faltou falar com quem percebia de facto no terreno. E esta medida é uma como tantas outras que muitas vezes o Estado não vai escutar quem de facto trabalha na área. Há aqui uma grande diferença agora que nós vamos sentir, que é quando eu vou analisar os dados do quarto trimestre do ano passado, isto começa a mudar de tudo de figura. Lembram-se que eu vos disse que no ano todo, no país, as coisas subiram e na Madeira não. Agora, vamos olhar só para o último trimestre, sim, de 2025. Aqui a coisa já mudou de figura. O número de habitações vendidas desceu 4,7% no país, face ao ano anterior. Por sua vez, na Madeira, a descida foi muito mais acentuada, menos 34%. E ainda há pessoas que dizem que o mercado está a subir. Com base em quê? Lembrem-se, são estes dados que fizeram os portugueses estar a pagar muito dinheiro por uma casa. São estas opiniões de alguém que não tem vontade de ler os dados todos. Porque isto está amassada, isto é preciso tempo, ok? Valor de transação, ainda continuamos aqui a subir a nível nacional, precisamente por aquilo que eu vos disse. Portanto, como temos uma zona periférica onde os valores eram muito baixinhos, portanto, ela está ainda a subir. Na Madeira, os imóveis desvalorizaram 38,1%, ok? Significa o quê? Aqui sim já começa a fazer moça no nosso mercado. Vamos agora analisar a ver se isto em janeiro e fevereiro mantém-se ou não. Como sabem, os dados oficiais de vendas ainda não saíram, portanto só vai sair daqui a 2 meses, mas há um indicador que vou partilhar convosco que já nos dá clareza sobre esta situação, que é o quê?
são as avaliações que foram feitas, precisamente, no mês de janeiro e fevereiro. Então, o que é que nós temos? Aqui nós temos a variação do país e aqui a variação da Madeira. Como podem ver, já há aqui muitas corzinhas a vermelho. Significa que há muita coisa já a descer. Lembrem-se, no ano inteiro, do ponto de vista de vendas, o país parece que estava tudo bem. No último trimestre já começamos a ver ali o vermelho e as avaliações começam já também a nos trazer muita cor vermelha. As avaliações são o primeiro indicador para onde o mercado está a ir. Uma alteração que nós agora temos, que é curioso, é que, estatisticamente, a Madeira sempre foi das zonas a reagir por último a variações no imobiliário. Por norma, por exemplo, em 2008, a crise estava instalada no continente e só 6 meses depois é que nós sentimos aqui. Quando o mercado começou a dinamizar, nós começámos a ver o continente a dinamizar primeiro e depois é que nós dinamizamos. Só que agora houve uma inversão. E houve uma inversão porque, como as pessoas foram empurradas para a periferia das cidades e a nossa periferia, como expliquei há pouco, é mais reduzida, faz com que nós agora sejamos a zona do país onde mais rapidamente vamos ver alterações no mercado. Então agora vai ser ao contrário. Agora o continente vai poder se balizar o que vai lá acontecer baseado nos dados da Madeira. Portanto, a partir de agora nós vamos sair o barómetro do país. Então o que é que nós temos nas avaliações? Se eu for ver, o valor mediano das avaliações no país ainda está a subir. Portanto, de janeiro para fevereiro houve um aumento de 0,8%. Mas se eu for ver agora o número de avaliações, houve uma diminuição de menos 5,4% a nível nacional. Significa que há menos pessoas a querer comprar. Porque se estão a pedir menos avaliações, o mercado então já está a diminuir. O que é que nós temos? Nos apartamentos existia aqui um aumento, no valor mediano também, de 1,3%, nas moradias um aumento de 0,1%. Mas atenção, quando eu vou ver uma variação homóloga, eu tenho uma diminuição de menos 0,9%, ok? E o número de avaliações aqui desceu 5,4%. Se eu for ver a Madeira, aqui já começamos a ter descida em tudo. O valor mediano, pela primeira vez, nós tivemos uma descida no valor das avaliações entre janeiro e fevereiro. Há muito tempo não tínhamos isto. Depois, o que é que nós temos? No número de avaliações, entre janeiro e fevereiro, tivemos uma diminuição de 5,6%. Significa que a variação no valor, menos 4,8% no total. Portanto, tem uma diferença bastante significativa. Nós ainda encontramos com muita facilidade pessoas a achar que não vender agora e vender daqui a uns tempos vão ganhar dinheiro. Já foi assim. Há um dado muito interessante, que foi um estudo feito na Suécia. Okay? E na Suécia existe o regime de pensões, okay? Que muitas vezes são fundos que as pessoas fazem descontos para esses fundos para um dia terem uma reforma. Okay? E esses fundos, por norma, para terem ideia, na Suécia existem cerca de 400 fundos diferentes. Okay? E as pessoas podem escolher onde é que põem lá esses fundos. O governo o que é que fez? Fez um caderno onde dizia, nos últimos 5 anos, o que é que tinha acontecido a esses fundos do ponto de vista do lucro. Ok? E sabem de uma coisa? As pessoas todas escolheram baseado naquilo que aconteceu no passado. O ser humano tem uma dificuldade em compreender que as coisas mudam. Então, muitas pessoas tomaram decisões erradas. Imagina, o fundo que era mais requisitado era um que tinha valorizado 500% nos últimos 5 anos. O que é que as pessoas não conseguem compreender? É que se já valorizou 500%, já está no seu limite. Portanto, então é o fundo que eu não vou escolher. Porque a probabilidade dele continuar a crescer é pouca.
Isto parece lógico assim, não é? Mas na hora de tomarmos uma decisão não é assim que o nosso cérebro funciona. Então o que acontece? As pessoas, ainda, mesmo vendo estes dados, ainda continuam a achar que isto vai subir. Já começamos a ver aqui uma inversão no sentido das avaliações. O que é que eu tenho? Isto é, o país continua ainda a valorizar ligeiramente, ok? Depois nós vemos aqui na linha vermelha, por conselho, que Câmara de Lobos já está a perder valor. Curioso, não é? Ok? E porquê é que está a perder valor? Porque também foi uma zona que cresceu bastante. Então, as zonas que cresceram, todas elas, as que mais cresceram, são aquelas que agora mais rapidamente vão perder valor. Faz sentido. Depois tenho Santa Cruz, que ainda continua a valorizar ligeiramente. E depois nós temos o Funchal, que também já está a perder valor. Agora acompanhem comigo. Se isto não é a prova de que os 100% de financiamento empurraram os jovens para o caniço e que estão a comprar acima de preço, isto é o quê? Como é que eu posso aceitar que o valor ao metro quadrado na capital está a desvalorizar e no caniço ainda está a valorizar? Ainda há pessoas que vão teimar a dizer que isto não é verdade? Estamos a chegar ao limite. Quando eu vejo pseudo-especialistas a dizerem mas o mercado vai continuar a subir pela lei da procura e da oferta. Como é que é possível o mercado continuar a subir no preço quando a taxa de esforço dos compradores já chegou ao seu limite? E agora vem a conversa habitual. Mas há um estrangeiro que vai comprar isto. Hoje vou provar a toda a gente que isso é um mito. Finalmente, o Instituto Nacional de Estatística fez uma coisa que há muito tempo era solicitada. Até o ano passado, o que é que acontecia? O Instituto Nacional de Estatística dividia entre as pessoas que faziam compras em Portugal com a morada fiscal no país e com a morada fiscal fora do país. Claro que as pessoas depois podiam dizer, Bruno, mas um cliente estrangeiro põe a morada fiscal em Portugal e depois compra o imóvel, logo vai contar como se fosse residente. É legítimo. O que é que mudou este ano? O Instituto Nacional de Estatística veio agora fazer diferente. Veio tipificar cada uma destas situações. Então, agora conseguimos ver quem é, por exemplo, que nasceu em outro país. Dos 169 mil imóveis vendidos, 105 mil, portanto 62,1%, foram pessoas com domicílio fiscal em Portugal e que nasceram em Portugal. Portanto, são portugueses, ponto parágrafo, não há dúvida. Certo? E representam 62%, conforme disse. Depois temos ainda aqueles que nasceram em Portugal, mas que estão a viver no estrangeiro. Okay? O imigrante. 2024, vendas feitas a estas pessoas representam 1,2% face ao total. Okay? Depois temos naturalidade não portuguesa e com domicílio em Portugal. E aqui podem dizer, Bruno, mas estes então são aqueles que estão a comprar, são os estrangeiros a comprar casa em Portugal. Verdade. São 20,5%. Mas atenção a uma coisa, é que agora o INE ainda foi mais a fundo e foi perceber quem eram estas pessoas. Como podem ver, no passado o número de estrangeiros não era assim tão grande como as pessoas dizem. Portanto, eu não sei onde é que iam buscar esses dados a dizer que o estrangeiro comprava tudo. Estão a ver, ainda há pouco, quando eu comecei esta reunião de hoje, a dizer que foi a opinião que tramou os portugueses. Quando eu ouço conversas de café, quando eu ouço até consultores imobiliários a dizer não, mas o estrangeiro está a comprar tudo. A sério? É que estamos a prejudicar todos os portugueses com estas conversas. Porque uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. Quantos de vós é que frequentemente ouvem no café e isto agora só para estrangeiros? E o estrangeiro agora compra tudo. E sabem de uma coisa? Quando de repente alguém na comunicação social
que chega e que diz, isso não é verdade. Toda a gente tem opinião e diz, não, mas é o estrangeiro, porque se for a tal zona, aquilo é só estrangeiros. É ou não é? Então eu pergunto a essas pessoas, onde é que isso está? Onde é que estão esses estrangeiros? É que os números não apontam. Sabem porquê? Porque olhem lá. Olhem, curioso. É que dentro daqueles 20% que nós falamos, vejam quem é que mais compra. Brasil. Sabe o que é isto? São pessoas que estão a trabalhar em Portugal e que vivem cá. Portanto, não é aquele estrangeiro que vem cá comprar para passar férias. Olhem em segundo, Angola. Olhem, estão a ver? Não são os angolanos multimilionários que vêm cá comprar casa em Portugal. Isto são pessoas que estão cá a trabalhar, que pagam impostos, contribuem para que nós tenhamos as vagas de trabalho preenchidas, contribuem para que o país desenvolva. Mas quando nós falamos de estrangeiro que compra em Portugal, nós não falávamos destes. O que nós falávamos? Do americano, do inglês, certo ou errado? Se eu for somar Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Venezuela e São Tomé e Príncipe, eu tenho 56% destas vendas feitas a pessoas que nasceram fora de Portugal, mas que trabalham aqui no nosso país. E que não compram os imóveis acima do preço que nós compramos. Porquê? Porque eles têm ordenados iguais aos nossos. O poder de compra deles é igual ao nosso. Então não são estas pessoas que puxam os preços para cima. Vamos agora chamar as coisas pelos nomes. Quem mais compra, que tanto se falou que os americanos estão agora a investir em Portugal e toda a gente alimenta esta conversa. O americano aparece em terceiro lugar quando eu vou ver o ranking, ok, de pessoas estrangeiras, retirando estes que aqui estão, que trabalham em Portugal, que compram. Primeiro são os franceses. Os franceses são quem mais compra casa em Portugal. Segundo, são os ingleses. As pessoas do Reino Unido é que compram muita casa em Portugal. E só em terceiro é que aparece o americano. Mas com uma diferença gigante, reparem, ao passo que os franceses compraram em 3.765, o americano comprou 1.738. É praticamente metade. E ainda continua-se a querer vender esta ideia às pessoas. Um dado que está a acontecer em quase todos. França está a comprar muito menos do que 2024. Reino Unido está a comprar muito menos do que comprava em 2024. Estados Unidos, houve aqui uma pequena subida, mas muito pouco. Diferença de mais 20 vendas, não é nada. A Alemanha aparece depois aqui em baixo, logo a seguir aos Estados Unidos, também com uma diminuição. E se nós formos ver, os países quase todos estão a comprar menos do que estavam o ano anterior. Onde nós vemos a inversão, precisamente tem a ver com o Brasil, porque conforme os anos passam, as pessoas já decidem que se calhar não querem voltar para o Brasil e vão cá ficar a viver, e por isso é que estão a comprar aqui a habitação. Angola igual e por aí adiante. Então, estão a ver que se calhar não é os estrangeiros que compram cá a casa que faz o preço subir, mas é as conversas de café das pessoas que não têm dados, mas acham que, e que vão alimentando esta conversa. Então, em forma de resumo, o que é que nós temos? No país, o número de vendas subiu 8,6% e na Madeira desceu 13,5%. Temos que no país os imóveis valorizaram 21,7% e a Madeira desvalorizou menos 5,6%. No quarto trimestre, isto já começou a ficar tudo alinhavado. Estão a ver aqui que consegue-se perceber que a Madeira agora começa a ser o barómetro do país e não o resto. No quarto trimestre, nós aqui já tínhamos sentido no resto do ano, mas no quarto trimestre o número de transações desceu 4,7% no país inteiro. Na Madeira já vamos com 34%. O que é que vamos ver provavelmente neste primeiro trimestre de 2025? No continente também vamos ter uma descida maior do que esta que está cá. Ok? Valor de transação 5,9%. Vejam que valorizou, mas muito menos do que os 21,7%. O mercado está a retrair. A Madeira já vai com menos 38% de valor.
E as avaliações vão nos dizer se esta tendência para continuar ou foi uma questão pontual de 2025. E o que vemos é que, de facto, começamos, número de avaliações em cadeia, já existe menos 5,4% no país inteiro, no número de avaliações. Na Madeira, menos 5,6%. O valor da avaliação, ainda estamos aqui a valorizar 0,8% no país, mas já com uma valorização muito pequenina. Na Madeira, continuamos aqui a desvalorizar. Curioso, Funchal desvalorizou 0,7%, Câmara de Lobos 3,5% de desvalorização, Santa Cruz valorizou 0%. Este mercado já atingia a sua maturação, Funchal também já atingia a maturação e o Caniço, quando digo Caniço porque é onde se mais vende, não é? Mas olhando para o conceito de Santa Cruz em bom rigor, nós o que é que vemos? Vemos que de facto ele começa já a tender para a estabilização. Ao passo no passado, quem era proprietário podia dizer eu espero e é sinónimo de ganhar dinheiro, agora esperar poderá ser sinónimo de perder dinheiro. E por muito que eu queira impor a lei da procura e da oferta, ela funciona até determinado valor, que é a taxa de esforço. O ano passado, fui das poucas pessoas a falar e a dizer, vejam o exemplo do Canadá. Houve zonas no Canadá em que os valores chegaram a um determinado montante que a taxa de esforço das pessoas não permitia comprar. O que é que aconteceu? Isto. Teve que adaptar à taxa de esforço. Aqui é igual. Sei que no final do ano passado havia pessoas a fazer previsões que na Madeira o preço ia continuar a subir exponencialmente. Sempre baseado só na questão da procura e da oferta. É uma visão muito redutora do que é o mercado imobiliário no global, porque isto funciona sempre até atingirmos a maturação da taxa de esforço. Porque se assim fosse, se não houvesse este patamar no mercado da taxa de esforço, nós hoje já estávamos com imóveis na casa de 1 milhão de euros. Temos no Caniço, por exemplo. Okay? E este ano vai haver agora aqui uma nova regra no mercado imobiliário. E isto as pessoas têm que ter em conta quando forem pôr o imóvel à venda. É que hoje terá que existir obrigatoriamente uma trilogia de vontades. A vontade de quem vende, a vontade de quem compra e a vontade do banco. Se eu só tiver duas vontades, o negócio não chega ao fim. E passo a explicar. O comprador diz, por exemplo, que é pôr um imóvel no Caniço, vamos dar este exemplo prático, um T1 por 270 mil euros. Isto é o que diz o vendedor. O comprador diz, eu até posso estar disposto a comprar, mas o banco chega lá e diz, mas isto só vale 230. O que é que acontece a este contrato que foi assinado? Das duas uma, aliás, das três uma. Ou o comprador tem dinheiro e vai pôr do bolso dele a diferença, ou o vendedor baixa o preço para o negócio fazer, ou terceiro, o negócio cai. Hoje, vão ver uma coisa que vai passar a ser comum, que é, vão ir a qualquer portal imobiliário e vão ver imóveis que vão estar reservados e de repente voltam outra vez a ficar disponíveis. Isto vai acontecer muito este ano. Imaginem. Para as pessoas terem referência lá em casa, porque há muita desinformação nisto. Um imóvel no Caniço ao dia de hoje poderá ser avaliado pelo banco entre os 3 mil euros, 3.300 euros ao metro quadrado. Se eu tenho um imóvel que eu comprei no Caniço por 5 mil euros ao metro quadrado, que vemos aí à venda, não quer dizer que seja vendido, não quer dizer que chegue ao fim, mas está a ser promovido. Então, provavelmente, este imóvel não passa na avaliação bancária. O que é que vai acontecer? O contrato cai. E, infelizmente, as pessoas têm que começar a meter na cabeça uma vez por todas que o mercado imobiliário rege por valor ao metro quadrado. Não é valor global de transação. Isto é um erro. É valor por metro quadrado. E sabem onde é que vemos a maior discrepância? Nos terrenos. Os terrenos, então, é uma grande palhaçada. É que nunca ninguém põe o terreno por metro quadrado. Toda a gente diz isto vale 150 mil euros. Então, mas quanto é que dá um metro quadrado? Ah, pois eu não faço ideia. A pergunta é, então como é que eu vou ter um mercado regulado se eu nem faço ideia no valor ao metro quadrado quando ponho o imóvel à venda? Mas este tema eu depois vou fazer mais à frente um vídeo a falar
sobre o quanto é ridículo os valores que são colocados à venda dos terrenos, porque isso é uma coisa à parte, ok? Quanto a este tema, julgo que ficou bastante claro que, a partir de agora, nós temos de ter cuidado com as notícias que saem a especular informação que não é real. E conseguimos ter agora à prova, passado muitos anos que eu ando a bater nisto, mas agora os dados estão a sair, portanto estamos a conseguir provar que toda aquela desinformação dos estrangeiros a que compram e que alavancam o preço está aqui por terra. Não é verdade. E volto a dizer, e só para terminar aqui, ao longo dos anos, reparem que este mais este que está cá representam o tal mercado externo, sendo que, como já vimos até agora, a maior parte deles até são clientes, são pessoas que trabalham e vivem cá, mas reparem, eles nunca tiveram uma grande proporção face ao total que está a ser feito. Estamos a falar de 2020 para a frente. Até vos digo, este ano até se vendeu mais do que o ano passado a clientes estrangeiros. Mas como já conseguimos desmistificar, são pessoas que vivem cá e trabalham cá. Que têm o mesmo poder de compra do que nós, ou se calhar até um pouco menos do que grande parte dos portugueses. Então, vamos acabar de uma vez por todas com esta desinformação e vamos dar às pessoas aquilo que para elas é importante. Porque o objetivo nosso é apenas um. É poder informar todas as pessoas do que é a realidade. Porque a partir daí, as decisões são tomadas de consciência. Ser muito mais do que uma imobiliária.